Caminhando nesse mesmo parque, uma vez um amigo, que hoje é meu irmão em Cristo, perguntou para mim se eu cheguei a Deus pela dor ou por amor. E naquela discussão ali, nós entendemos que foi pela dor. Mas eu gostaria de acrescentar que foi pela dor, mas com muito amor. Com muito amor. Eu me chamo Diego Dolado, sou filho de Deus há um pouco mais de um ano e gostaria de contar para você como Deus tocou a minha vida e como Deus pode tocar a sua. Vamos lá? Eu sempre flertei com Deus, sempre acreditei, mas nunca assumi nenhuma verdade, nenhum passo forte e firme. Mas Deus sabia que dentro de mim, para que eu permitisse esse acesso a alguém, ao meu coração, que me apresentasse a Ele, precisaria ser alguém de uma confiança, de um amor, alguém que morasse dentro do meu coração. Eu tive esse entendimento em uma noite de culto. E eu fico tão contente que Deus preparou dessa forma, né? Deus colocou uma pessoa na minha vida que, no final de semana, ela me convidou a estar presente numa igreja durante o domingo, independente de qual fosse, o que eu apenas fosse. E eu escutei. Liguei para o meu pai e perguntei aonde ele estaria. Ele falou que estaria no culto da manhã. Eu fui com ele. E lá, a palavra, ela me pegou em cheio. Me pegou de cheio, assim, me pegou forte. O agir do Espírito Santo foi algo maravilhoso. E eu comecei a caminhar dentro dessa igreja. Comecei a frequentar os cultos, frequentar a escola bíblica. Em uma das aulas, fui muito agraciado. Mas antes desse dia, eu vivi tanta coisa maravilhosa, conheci pessoas extraordinárias, pessoas com testemunho de vida fortíssimos. Sou grato muito a Deus por ter essas pessoas na minha vida até hoje. Durante um dos cultos, foi a jornada masculina do ano passado. Uma palavra fortíssima sobre hombridade no primeiro dia e o segundo foi sobre perdão. E era específico, era perdão aos pais. Eu estava com meu pai na igreja. Estava do lado dele. E eu tinha um bloqueio dentro de mim, que eu tinha a impressão do meu pai estar vivendo mais o ministério do que a própria família. Eu te confesso que hoje, para mim, isso parece ser tão infantil. Mas, olhando na mente de uma criança, de um jovem, depois de um adolescente, de um adulto, isso criou raiz. Mas aquela noite, essa raiz foi arrancada. A minha vida espiritual, depois daquela noite do perdão, ela explodiu. Virou uma chave. Tudo aconteceu a partir daquele dia. Hoje eu tenho uma intimidade maravilhosa com meu pai. Maravilhosa. Algo que nunca pude imaginar nos meus sonhos e ele faz mais, né? Ele faz muito mais. Conheci muita gente importante para minha caminhada. Tive entendimentos durante esses dias extraordinários. Quebrou paradigmas. Foi algo sobrenatural.
Deus ele trouxe de volta à minha vida pessoas que hoje fazem toda a diferença. E uma delas é o meu irmão, que no momento de fragilidade ele veio conversar comigo, em um momento que eu estava fraco, e Deus uniu os dois, e hoje nós estamos aí caminhando, e quantas vezes não caminhamos por esse mesmo parque aqui falando sobre Deus, 2, 3 horas, compartilhando a palavra, compartilhando ocasiões. Eu fui vendo muitos e muitos testemunhos. Eu fui conhecendo uma célula maravilhosa, que é algo que foi quebrado dentro de mim. Eu nunca gostei de estar com outras pessoas envolto e compartilhar. E isso foi totalmente quebrado hoje, totalmente. Eu lembro que na semana do meu batismo, meu pai me ligou assim e falou: filho, tem certeza? Tem certeza que agora quer esperar mais? A sua mãe não vai, a sua irmã não vai. E a minha resposta para ele foi assim: pai, eu tenho total certeza, porque não é por ninguém. Esse passo não é por ninguém. Esse passo é por Deus, para mim, para Deus. É só eu e ele. E Deus preparou uma noite tão especial. Nossa, como eu sou grato, meus amigos do trabalho que estiveram lá comigo, a minha família, a minha filha. E eu passei por ocasiões ali dentro que no futuro eu volto aqui para contar, específico sobre esses momentos maravilhosos. E a noite do batismo era um sonho do meu pai, batizar os filhos, ainda é, né? E a igreja permitiu que ele estivesse dentro da piscina comigo, me levando as águas. É forte lembrar, né? E foi maravilhoso. É aquela sensação de você... Eu falo que enquanto eu estava encaminhando, assim, chegando até a piscina, um pó vai ficando para trás. E quando você mergulha, você vê um túnel. E a hora que você volta, você vê luz. É o renovo. Nossa, é algo que é muito difícil explicar em palavras. E naquele momento a minha caminhada fica mais forte. Deus vai colocando outras pessoas na minha vida que eu tenha a oportunidade de falar um pouco sobre ele. Deus me proporciona momentos de conhecer outros lugares e quebrar paradigmas. Tem tanto cuidado de Deus nesses últimos meses que é realmente viver o sobrenatural. Eu lembro que quando voltou à escola bíblica esse ano, eu fui muito triste. Fui muito triste porque eu tinha um sonho para essa aula, para estar ali. E eu não queria ir sozinho. E aí vem o cuidado de Deus. A minha família faz escola bíblica comigo hoje. Eu tenho as minhas tias, eu tenho um tio. Eu tenho hoje amigos de célula fazendo aula comigo. Sabe que você estar chegando na igreja e você sente assim, Deus fala, mas por que você achou que eu ia deixar você sozinho aqui? Se isso era importante para mim,
Ele me deu esse carinho. Ali dentro nós estamos vivendo coisas extraordinárias. Eu lembro que em um momento de oração, eu estava pedindo direcionamento a Deus sobre minha vida, sobre minha caminhada, que Ele estivesse sempre à frente da minha vida, me governando. Então, chega uma mensagem no meu celular e era o líder Valério perguntando se eu tinha interesse em entrar naquela célula. E eu falei que sim, e falei que a minha primeira pergunta foi se tudo bem, porque eu estava solteiro e se eu poderia frequentar essa célula de casais, que eram poucas quadras da minha casa. Ele falou, claro, vem aqui, venha conhecer. E hoje a gente entende um propósito extraordinário para isso. Eu conheci tanta gente especial, tanta gente especial. E hoje, meses depois, o Valério também me convida para participar de uma célula para homens. E essa foi uma outra noite muito especial, porque durante a minha caminhada apareceram alguns amigos do passado, homens, durante toda o meu início, eu tinha a oportunidade de falar um pouquinho de Deus sobre eles. E durante um culto especial, o pastor Larry Titus estava aqui em Curitiba, e eu sei que durante aquela semana, eu estava em grande oração pedindo a Deus, Deus me direciona, aonde eu posso ajudar, aonde eu posso fortalecer, me usa. E o pastor fala exatamente sobre a hombridade, sobre você ajudar e curar homens. Eu sei que aquela noite o Espírito Santo falou demais comigo. E hoje nós temos uma célula masculina que vai começar os seus primeiros passos na liderança do Marcos, na supervisão do Max. São pessoas extraordinárias. Eu conheci pessoas em célula que me agregaram muito na minha vida. Muito. No dia de escola bíblica, teve um avivamento gigantesco. E naquela aula eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro da sensação de ir embora, esse momento. Foi algo não tem como explicar. Mas Deus fez tanta coisa na minha vida, tanta coisa, com tanto carinho. Eu lembro que em um momento de oração em casa, eu fechei os olhos e a hora que eu abri, minha casa estava toda colorida. As cores ganharam vida. E Deus falou assim, você entendeu que você não está sozinho? E isso sempre foi uma coisa que me machucava. Mas quando você tem esse entendimento vindo direto, é algo... não tem... De novo, eu não tenho explicação para isso. Eu sou grato, muito grato a muitas pessoas que desde lá de trás falaram de Deus para mim. E eu não dei bola. Deus tem me colocado em tantas mesas
porque o assunto é a sua obra, é a sua graça, é um agir de Deus, não só comigo, mas com outras famílias, com outras vidas, com outras pessoas. Nossa, eu vejo o agir de Deus na minha filha e é tão lindo. O cuidado dele com ela é tão lindo, tão lindo, tão lindo. É muito lindo. Eu quero dizer para você é deixar agir. Quando você acha que você está sozinho, quando você acha que você está desamparado, quando você acha que você está com um problema que não tem solução, entregue a sua vida para Ele. Entregue essa dor para Ele. É cuidado de pai. E o pai não quer o mal para o seu filho. E o bem que ele pode fazer na sua vida, no seu espiritual, é algo que você não consegue sonhar. Não consegue. Tudo isso aqui é criação dele. Sei que às vezes você pode passar por dias difíceis que você tem vontade de largar tudo, ou tem vontade de não ler a Bíblia, tem vontade de não estudar, tem vontade de não ir ao culto. Mas você tem a certeza que Ele está lá com você. Nesse dia difícil, nesse dia de choro, nesse dia de solidão. Se acalma e faça uma oração, porque Ele está ali com você. No dia do meu batismo no Espírito Santo, eu recebi uma palavra que eu entraria em casas e traria conforto a famílias. Falei, Deus, eu recebo, eu estou orando para que o Senhor me use. E você fica sem entender como você vai fazer isso, né? Mas quando você tem a certeza que o plano dele não é pela metade, isso não existe. E eu já tive algumas oportunidades de trazer conforto para pessoas, de levar a palavra para elas, de compartilhar, de viver. Estou tão grato por esse carinho com Deus. Nossa. Teve uma noite que eu estava escutando o testemunho da Cris, esposa do meu pai, e eu falei, um dia a gente precisa eternizar isso, a gente precisa compartilhar com mais pessoas. Eram tantos. E desse momento nasceu o chamado de voz. Eu fiquei em oração alguns meses sobre isso. O chamado de voz nasceu da vontade de compartilhar testemunhos que eu recebi durante a minha caminhada. Nós assistimos e compartilhamos testemunhos de pessoas tão grandes de ministério, tão grandes de palavra, tão grandes de tempo de relacionamento com Deus, que eu quero mostrar o dia a dia do simples, aonde é o agir de Deus a todo momento, e mostrar que para você chegar a viver esse extraordinário, só vai de você. E que com esses compartilhar, que você se sinta mais forte, não só para a sua fé,
mas forte que o seu compartilhar vai chegar a outras pessoas e vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Tenha certeza disso. A intenção do chamado e voz é fortalecer você e é fortalecer o teu irmão. Talvez isso seja uma maneira de entrar em casas e trazer conforto. Eu tive a oportunidade de estar dentro da piscina no dia do batismo do meu até então amigo de infância, hoje meu irmão em Cristo. Foi algo mais que especial. Mais que especial. Toda a minha caminhada com ele é magnífica. Uma frase que a gente falou tem pouco tempo, ferro afia o ferro. Super te indico. Tenham amigos assim. Tenham amigos que te levam para frente. Eu sei que às vezes você quer olhar para trás e ver o mundo ou viver o mundo como ele era. Mas fique tranquilo, você é humano. Nós somos falhos e pecadores. Porque nada é melhor que a graça do Pai. Nada é melhor que estar na presença, nada. Eu tive um retiro maravilhoso. Eram tantas pessoas servindo, tantas pessoas importantes na minha caminhada, que só fortaleceu a minha vontade de servir. Quando você encontra o teu propósito, tudo fica muito claro. Eu tenho uma palavra, ela não foi como eu imaginava. O que faz todo sentido, né? Deus me colocou no lugar que eu, não vou dizer sem presunção, mas o meu objetivo é ajudar outros homens, ajudar outras pessoas. Mas eu tenho uma palavra de continue sonhando. Sonha mesmo. Porque esse dia vai chegar. E esse dia é ter uma família completa novamente. E quando você descansa em Deus, isso é tão bom. É tão forte. Você não tem pressa. Que Ele me use o tempo que Ele achar necessário. O meu esforço vai em estar sempre ao centro da sua rocha. Sempre a sua palavra. Para que eu não caia. Para que eu esteja sempre disposto a estar perto, estar pronto, na hora que tiver que ajudar alguém, eu estar preparado para isso. Deixa Deus te usar. Esteja pronto. Eu gostaria de convidar você a entregar sua vida a Deus. A viver a sua história na graça do Pai. Cada história é diferente uma da outra. Mas o Pai é um só. E Ele vai cuidar de você com o cuidado de Pai. Às vezes você tem segundos para refletir a luz de Deus na vida de alguém. Mas fique tranquilo também. Se você teve 20 segundos para refletir, a graça do Pai em alguém era para você ter esses 20 segundos. Você plantou algo ali que só Ele sabe. Mas esteja pronto para viver isso. Por isso te convido, entregue a sua vida para Ele. Em nome de Jesus. Amém.